Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão por convocar essa audiência, né, diante de um assunto que é um assunto tão importante, especialmente quando se trata de obesidade, que é uma doença que acomete 30 milhões de brasileiros hoje. Né. Eu estou representando o Conselho Federal de Medicina, né, como o deputado falou, eu sou presidente da ABESO, sou presidente também do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O meu contato de e-mail está aqui embaixo. Bem, eu vou fazer um breve histórico, né? Acho que esse assunto é um assunto que vem se desdobrando ao longo de 7 anos e a gente continua discutindo, a gente até já conhece quase todo mundo que participa das discussões e mais ou menos o que se vai falar. Então, tudo começou com a publicação de um estudo chamado SCOUT, que avaliou o risco, né, de eventos cardiovasculares, o perfil de segurança do medicamento sibutramina. Né. Esse estudo foi publicado em 2010. A partir dos dados deste estudo, a sibutramina foi retirada do mercado europeu e a CATEM, que é uma comissão da Anvisa, recomendou a retirada da sibutramina do mercado nacional, juntamente com os outros medicamentos que estão em questão aqui, que é a anfepramona, o fimproporex e o mazindol. Em 2011, após várias discussões, os registros desses medicamentos foram cassados e nesse mesmo período foi colocado o projeto de lei 2431 e que veio tramitando até este ano. Em 2014, nós tivemos o decreto legislativo 273, né, que anulou a resolução da Anvisa que cassava os registros. Né. Na ocasião, provavelmente era o momento da gente chegar a um consenso, alinhar, né, e ver como que conduziríamos melhor a disponibilidade desses medicamentos para a população. No entanto, uma nova resolução foi emitida pela Anvisa, essa resolução 50/2014, e que, na verdade, continuava sendo uma proibição velada desses medicamentos, porque uma vez que ela autoriza a concessão do registro, mas ela admite esses medicamentos como se fossem medicamentos novos. E o que diferencia, né, em termos de regulatório, um medicamento novo para um medicamento antigo? A qualidade do estudo. Então, os estudos hoje, eles abrangem um número muito maior de indivíduos por um número muito maior, um período muito mais prolongado. Então, esses medicamentos, eles não têm esses estudos, né, mas eles têm décadas de comercialização. E a gente tem medicamentos que foram submetidos, por exemplo, a esses estudos, como um próprio medicamento para obesidade, que é a Complia, e ele seguiu todo esse trâmite, e depois que ele entrou no mercado, foi identificado que ele não era um bom medicamento e ele foi retirado. Então, não necessariamente os estudos, eles asseguram a segurança para o paciente. Né? E os anos de mercado, eles devem ser levados em consideração, porque ao longo de décadas a gente não tem relatos importantes de efeitos colaterais graves e nem de morte. Em 2016, uma nova resolução foi emitida pela Anvisa, né, que incluía nesse grupo de medicamentos a fentermina. A fentermina é um medicamento muito parecido com o fimproporex, que está agora em discussão. E, em 2017, a gente teve, por fim, a aprovação, né, do projeto de lei, depois que foi para o Senado, teve uma modificação, foi aprovado novamente e foi sancionado em junho desse ano. O estudo SCOUT, né, o que o estudo SCOUT mostrou? Ele mostrou que os pacientes que usaram sibutramina, e aqui eu faço um parênteses, que os pacientes que usaram sibutramina, mais de 90% deles tinham contraindicação para o uso da medicação. Por quê? Porque para avaliar o risco, então é importante pegar pacientes graves, mas não faz muito sentido você medicar um paciente
com uma medicação que ele tem contraindicação. Pior que isso é que, independente do resultado, ou seja, se ele está sendo um bom respondedor ou não, ele continua em uso da medicação. Então, o que o estudo mostrou foi que, mesmo naqueles pacientes que não podiam tomar, a sibutramina não aumentou o risco de morte. Aqui as duas curvas elas são absolutamente paralelas. O que foi observado nesse estudo foi que, numa população específica, que são os pacientes diabéticos cardiopatas, eles tiveram um aumento de 16% do risco de evento cardiovascular. Ponto. Nessa ocasião, as sociedades médicas, diante da possibilidade de ficar sem medicamentos praticamente para o tratamento da obesidade, nós entramos na discussão, porque a recomendação da CATEM era exatamente essa daqui: o cancelamento do registro dos medicamentos à base de sibutramina. Com o cancelamento do registro, o que a gente teria? A gente teria um aumento do consumo dos outros anorexigênicos catecolaminérgicos. E, quando nós entramos nessa discussão, a sibutramina permaneceu no mercado. Então, se a sibutramina permaneceu no mercado, a justificativa para retirar os medicamentos, ela deixou de existir. Mas, mesmo assim, os medicamentos tiveram seus registros cassados. Outro ponto importante que sempre se discute é o número de prescrições. Então, que o Brasil é o maior consumidor, isso e aquilo. Fazendo uma estimativa, com base em dados de números de prescrições da Anvisa com relação ao número de receitas, existiam cerca de 409 mil pacientes tratados por mês. Isso, considerando o número de pacientes com obesidade na época, a gente tinha menos que 3% dos pacientes tratados. E aqui eu abro um parênteses também para falar. Por que só isso? Porque a obesidade ela não é diagnosticada. Pois não, presidente. Sim, vamos conceder um pouco. Obrigada. Então, o que a gente tinha apenas menos que 3% dos pacientes com obesidade, e lembrar que a indicação de tratamento com medicamento já é com sobrepeso e doença associada. Então, a gente nem está considerando o número de sobrepesos. Tá? O que a gente tem de dados é que menos que 10% dos pacientes com obesidade grau 1, que é o IMC, igual ou maior que 30, são diagnosticados. E mesmo naqueles pacientes que têm diagnóstico óbvio, com IMC maior ou igual a 50, que são pacientes com superobesidade, 43% não recebem diagnóstico por parte dos profissionais de saúde da doença. Dessa forma, eles não são encaminhados para tratamento. Então, a obesidade ela é uma doença negligenciada. Existe eficácia? Esses medicamentos são eficazes? Bem, isso é uma discussão. A gente tem estudos de 1 ano de segmento, pelo menos 2 estudos, um com a anfepramona, e esse estudo é um estudo comparativo que inclui todos esses medicamentos, inclusive a sibutramina, que já era bem determinada. E o que a gente observa é que após 1 ano a gente tem sim perda de peso, até porque isso é tão óbvio que se eles não fossem eficazes, ninguém iria querer tratar, não existiria razão nenhuma para prescrever. Outro ponto importante que aí a gente entra, é importante colocar, até para sedimentar o conhecimento a respeito da doença, é que a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva, recidivante. Então, se a gente tem uma obesidade grau 1 aos 30, é provável que aos 40 anos, aos 50 anos, a gente tenha uma obesidade muito mais grave. Então, a gente precisa diagnosticar precocemente, intervir precocemente, para que esse paciente não só tenha mais saúde ao longo da vida, mas também tenha qualidade de vida. Então, não existe dúvidas a respeito de eficácia. E aí vai parar de tomar a medicação? Nenhuma doença crônica deve ter seu tratamento interrompido. O medicamento ele tem que obedecer 2 princípios básicos. Primeiro, ele não pode fazer mal para o paciente. E segundo, ele tem que ter eficácia. Então, a partir do momento que a gente tem um bom respondedor,
ele deve permanecer com a medicação, porque é um medicamento que vai reduzir a possibilidade dele usar 3 medicamentos para diabetes, 2, 3 para hipertensão, para dislipidemia e uma série de outras doenças que a obesidade promove, como câncer e etc. Tem efeitos colaterais graves? Em nenhum desses estudos, né, controlados, que é o que a gente faz na prática diária, foram descritos efeitos colaterais graves. Então, os efeitos colaterais, geralmente, eles são leves, eles são tolerados, e não tem, em estudo clínico, né, descrição de aumento de risco cardiovascular, até porque isso não foi avaliado. E nem descrição de morte. Então, os efeitos mais comuns são boca seca, constipação intestinal, insônia, em alguns casos de ansiedade, e que não são muito diferentes de fluoxetina, que é um medicamento que é bem conhecido por quase todo mundo. Tem risco de adição? Bem, existe, segundo o FDA, né, segundo o governo americano, não especificamente o FDA, uma relação, né, uma graduação com relação ao risco de adição de várias substâncias. Então, esses medicamentos, eles são enquadrados como Schedule 4. Então, só para você ter noção, a anfetamina, ela é enquadrada como Schedule 2. Né? Maconha como Schedule 1. Então, Schedule 4 significa que eles têm baixo poder de abuso e levar consequências limitadas. Então, não existe, né, evidência de dependência. E isso é muito descrito com relação à fentermina no governo pelo FDA. Né? E sugere-se, né, diante dessa baixa evidência, até a retirada da fentermina, que é um medicamento da mesma classe, da lista de Schedule. Bem, não existe em outros países? Bem, a anfepramona, né, ela sim, ela é comercializada desde a década de 60 nos Estados Unidos. A fentermina, ela foi aprovada pela primeira vez em 1959. De lá para cá, a gente teve um certo hiato. De 2012 para cá, a gente teve um maior número de medicamentos lançados. E, por último, foi lançado esse Lomaira. Né? O que é o Lomaira? É uma apresentação de fentermina numa dose menor, com uma formulação rápida, né, mas também recomendado para utilizar durante 3 meses, diante da ausência dos medicamentos de longo prazo. Corrigindo só em 2015, esse posicionamento da Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endocrinologia, eles sugerem, né, que é plausível considerar esses medicamentos em longo prazo, diante da eficácia, diante da ausência de efeitos colaterais graves descritos, diante do baixo custo. E uma vez que em bula, né, a recomendação é só para 3 meses, quando a gente fala off-label, ou seja, que não está na bula, a gente vai, mesmo que não esteja na bula, a gente vai prescrever por mais tempo. Isso acontece em várias situações, principalmente na área de pediatria, que as crianças não têm tantos estudos assim. Bem, a sibutramina ficou no mercado em 2011, e isso mostra a importância da participação dos especialistas que acompanham os pacientes. Tá? Então, por quê? Porque foi a partir das discussões, da colocação dos especialistas, que a gente manteve a sibutramina, que é uma posição que é elogiada até mesmo na Europa, onde a recomendação de tratamento é muito mais restrita. Né? Então, isso, né, faz com que, quando a gente participa, não só a gente na área de endócrino, mas eu acho que isso vale para qualquer área, como, por exemplo, a psiquiatria, isso faz com que se diminua o risco de ocorrerem decisões equivocadas, né? E de ocorrer uma disponibilidade de tratamento de forma indevida, como que ocorre para a obesidade hoje no SUS. Né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma portaria que fala que, para fazer cirurgia bariátrica, o paciente tem que fazer 2 anos de tratamento, e o SUS não oferece. E depois desse tratamento, ele vai ver se ele vai ser operado ou não. Ele foi operado, todo mundo sabe que paciente que fez cirurgia bariátrica precisa de polivitamínico. Por que não tem isso disponível no SUS? Porque a gente não participou.
porque é a gente que recebe o paciente e a gente que cuida dele. A gente recebe o paciente quando ele não entra na ressonância, quando ele não entra na máquina de radioterapia, quando ele não consegue fechar a colostomia. Então, quando a gente fala de obesidade, é algo que é muito complexo. Eu queria, doutora, conceder mais 3 minutos. É o suficiente, só tenho mais 2 telas. Não, sem problema. Então, mais 3 minutos. Isso exige muito respeito. Então, por exemplo, esse tipo de abordagem é muito comum, né? Então, uma paciente que colocou que nunca teve problemas com a feptamona, nunca emagreceu 45 quilos. Existem casos assim, de excelentes respondedores. Muitos. E qual foi a resposta? Que isso também eu acho importante colocar aqui, até para que se corrija alguns posicionamentos com relação à população. Nossa, que sorte! E a depressão de medula óssea, a leucopenia, que não foi descrito em estudo. Está na bula, mas não está nos estudos, né? Isso é relato esporádico que muitas vezes nem tem associação com medicação. E a paciente responde, não é sorte, é acompanhamento com o especialista. Então, é importante, né, quando se coloca de uma forma difundida que esses medicamentos eles causam efeitos colaterais graves, que eles trazem um grande risco para o paciente, é importante que esses estudos sejam apresentados. Só que eles não existem, porque se não é possível comprovar a segurança, né, de onde vem a conclusão que eles são inseguros? Bem, então, vou só finalizar, vou usar menos que os 3 minutos. Então, o médico, quando a gente prescreve um medicamento para o paciente, e é importante ter disponibilidade de medicamentos. A obesidade é extremamente complexo, cada paciente é um paciente, o nosso arsenal é muito restrito. Então, a gente, quando prescreve, a gente avalia a relação custo-benefício. Isso é individualizado. Se ele tem doença cardiovascular, a gente nem vai pensar nesses medicamentos. Se ele tem alteração psiquiátrica, também não, né? Então, não é uma brincadeira, né? É cuidado com a saúde. Então, a obesidade ela não mata, né? Ela não apenas mata, ela cerceia a qualidade de vida do indivíduo. Então, não é só que eles vivem menos, eles vivem muito pior. Então, acho que era isso que eu tinha para falar e eu agradeço a atenção de todos.